Boa noite, sejam bem-vindos a essa palestra sobre hipnose e psicanálise. E eu vou falar hoje sobre uma ferramenta que tem muitos, assim, é muito mística até, né, assim, na cabeça das pessoas, ela é muito mística, a regressão hipnótica, quando você regride a memória, como essa regressão pode ajudar a tratar os traumas, regressão hipnótica, a cura dos traumas na psicanálise. Imagina você, psicanalista, ter os seus resultados alavancados pela hipnose. A hipnose ela não foi largada de lado, ela pode e deve ser trabalhada junto com o processo psicanalítico. Eu sempre costumo dizer a metáfora assim: se você está com espinho na sola do pé, a sua caminhada vai ser muito difícil, você não vai conseguir progredir. Então, a hipnose é aquela que tira o espinho e você começa a caminhar sem aquela dor maior, muitas vezes uma dor muito profunda da alma, um abuso, algo muito ruim que ficou lá na infância e que por algum motivo a mente bloqueou. Então, a regressão, eu vou falar um pouco sobre isso, é uma ferramenta poderosa, maravilhosa e simples, porque usa o artifício da própria mente. Eu sou psicanalista, formada pela Escola Freudiana de Vitória, sou hipnoterapeuta clínica, tenho um MBA em hipnose clínica, também sou pós-graduada em neurociências do comportamento e sou master coach, dentre as outras formações acadêmicas, né? Sou formada em administração, em direito, então eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito. Hoje eu costumo me intitular uma apaixonada pela mente humana, né, uma pessoa treinadora da mente humana, porque eu não acredito muito nas classificações que restringem, né? Eu estudo muito sobre a mente humana e cada vez mais eu me apaixono e, e quando eu vejo esses conhecimentos sendo aplicados, eu fico mais maravilhada, que nossa mente ela é muito poderosa. E a hipnose é uma ferramenta que eu me encantei. Eu confesso que antes de conhecer, eu tinha medo, porque, igual a maioria das pessoas, né? Porque eu tinha aquela conexão com um programa de TV que fazia a pessoa comer cebola achando que era uma maçã, né? Então, o Silvio Santos, ele foi uma das pessoas que trouxe a hipnose para o Brasil, porque lá em Miami ele assistiu um show do Fábio Puentes, que é um uruguaio muito conhecido. Ele falou, quero isso na minha TV, e trouxe para fazer show, né, na TV dele, e foi muito sucesso, mas não é hipnose clínica, só que a hipnose ficou conhecida. Eu já tive o prazer de fazer o curso A Hipnose da Dor com o Fábio Puentes, eu servi de cobaia para ele, né, ele pegar aqui, enfiar uma agulha e não sentir dor, é bem interessante. Eu tenho diversas formações, hipnose clínica e a ericksoniana, né, a clássica e a ericksoniana, e eu procuro investigar todas as áreas, mas eu faço o processo analítico com os meus pacientes, e a hipnose é uma ferramenta. Tem pacientes que vêm só pela hipnose? Tem, mas são bem poucos, porque esse processo de elaborar é muito importante. Aqui eu vou falar um pouquinho do que é a hipnose realmente, mas já venho dizendo que é só uma explanação bem breve, que no curso de hipnose clássica que eu ofereço aí na Escola Freudiana, eu faço bem aprofundado o que eu faço os testes, né, os pequenos testes, os grandes testes, teoria e prática. Então, aqui é só uma breve explanação. A hipnose ela é um estado de hiperconcentração. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, você não perde o foco e você vai para algum lugar, né? A primeira pergunta que algumas pessoas fazem é: e eu vou voltar? Mas vai voltar da onde, né? É um estado de concentração. Você fica tão concentrado que você vai ter um acesso facilitado aos processos mentais inconscientes. A nossa mente é muito sábia e às vezes para proteger a gente de alguma dor, sabe, alguma pessoa muito querida que devia proteger a criança, assim, os principais traumas são na infância. Então, aquela pessoa deveria proteger e ela não protegeu. Então, a criança ficou ali com um trauma, uma dor no inconsciente ali, ligada às emoções dela,
e a mente bloqueia. Por isso, a sabedoria da mente, a criança todo dia lembrar e sentir a dor de acontecer, que aconteceu algo com uma pessoa muito querida, então a mente bloqueia. Só que os sintomas ainda continuam. Então, quando você entra no hiperfoco, hiperconcentrado para dentro, você concentra para dentro. Por isso que a gente fecha os olhos, que são os maiores distratores do corpo humano, e entra no estado de concentração para suas memórias. E muitas coisas, a maioria das pessoas não lembram, nunca pensaram que aquilo aconteceu na vida, e ela consegue fazer conexão com o sintoma que ela está sentindo hoje. E aí consegue resolver esse problema, né? Porque a gente tem todo um processo. Quando a pessoa entra nesse estado de hiperconcentração, é feito todo um passo a passo para que a pessoa ressignifique a dor e tire esse trauma, dessensibilize. A gente tem um tipo de hipnose, a clássica e a ericksoniana. A clássica, eu trabalho mais com ela, mas eu não posso dizer para vocês que eu só trabalho com a clássica. Eu faço o meu processo hipnótico, que é esse que eu ensino no meu curso, porque eu peguei toda a teoria que eu já estudei, ericksoniana clássica, vários cursos, né? E fui aplicando no consultório. E aí eu fui sintetizando o meu método. Porque a hipnose clássica são com comandos diretos, né? São comandos diretos na sua mente. Eu toco aqui, você fecha os seus olhos. Agora, você vai imaginar isso e isso, e daqui a pouco eu vou tocar na sua testa e você vai voltar a primeira vez que você sentiu isso. Vamos supor que eu tenha um medo paralisante. E aí eu vou, a primeira vez que você sentiu esse medo paralisante. Só que tem pessoas que aquele medo da hipnose leva para o consultório. Então, eu preciso dar uma driblada nesse medo com a hipnose ericksoniana, que já foi o caso que eu usei. Eu estava fazendo a indução, né, o processo de aprofundamento no transe, e ela abriu o olho, e aí eu fui e falei, agora você fecha os olhos novamente, porque o hipnoterapeuta está no controle, agora você fecha os olhos novamente, não posso, e agora não deu certo. Por isso que é importante entender a junção das duas formas de hipnose, que a ericksoniana é mais metáfora. Então, eu falei assim, agora você fecha os olhos, imagina que você está num jardim, num lugar de natureza, e aí ela começou a imaginar, e eu fui contando uma história, né? Usei um mecanismo ali da ericksoniana, e aí, quando você abriu a porta, você chegou na primeira vez, aquilo que eu queria com a hipnose clássica, né? Você vai chegar na primeira vez, aí deslanchou o processo e eu continuei com a hipnose clássica, fez todo o tratamento, fiz todo o processo da dessensibilização, né? E ela reviveu o trauma, eu tratei e o processo correu muito bem. Então, assim, foi um caso que eu precisei mesmo usar a ericksoniana junto com a clássica. Então, por isso que eu falo, e eu explico isso no meu curso, de que eu preciso entender o paciente, a questão que chega até a mim. E aí eu vou usar a ferramenta de A ou de B. Essa é a questão. Vai depender do paciente. Então, não existe a fórmula de bolo para a mente humana. A mente não é linear. Então, você precisa aprender a usar, porque senão você fica limitado. Ela não entra no transe na hipnose clássica, que é direto. Eu toco aqui, você fecha os olhos, agora você desce a escada, papapá, aí a pessoa, não estou vendo nada. E aí? Não está vendo nada, não está sentindo nada, o que eu vou fazer? Vou desistir do processo? Aí eu já tenho que usar as técnicas, né, que eu tenho para que o processo continue, porque não existe pessoa que não seja hipnotizável. A pessoa pode bloquear a mente e não permitir, porque a hipnose é um processo de permissão, precisa permitir. E quais as vantagens de eu usar a hipnose no ambiente psicanalítico? Porque a gente tem a aceleração do acesso aos conteúdos inconscientes. Às vezes a pessoa, só elaborando ali na fala, no ambiente psicanalítico, ela vai demorar meses para acessar, talvez até anos. Mas aquilo está incomodando muito a pessoa. Vamos supor que algum gatilho desencadeou uma anorexia. E aí
essa pessoa não está conseguindo se alimentar. Então, a gente não tem esse tempo todo. Eu já tive uma paciente que chegou aqui no meu consultório, tinha um mês que ela não comia nada sólido. Então, era um caso muito grave. Chegou ao ponto dela pensar assim, que ia tirar a própria vida, e aí ela falou, não, eu preciso procurar uma ajuda, e aí ela, olhando na internet, me achou, apareceu aqui muito fraca, mal conseguia andar, porque tinha um mês que ela não comia nada sólido, ela já tinha perdido 10 quilos em um mês. Então, a hipnose, ela vai acelerar isso. O que está acontecendo? O que houve com a mente dessa pessoa que está assim, tão grave? Eu não posso demorar muito tempo para acessar essa pessoa. Deixar ali, peraí, que vamos falar sobre isso até você acessar. Então, acelera o acesso a conteúdos que estão inconscientes. Então, vamos lá, vem para o meu divã, deita aqui, vamos fazer o processo, uma hipnose vai te ajudar. Potencializa o autoconhecimento, né? Porque a pessoa ela vai reviver coisas que ela nem lembrava mais, ou que ela nunca nem sabia que tinha acontecido com ela. Então, isso faz parte do autoconhecimento. Tem gente que fala assim, eu nem sabia que eu tinha tanto ciúme assim da minha mãe. E na hipnose que consegue ter esse acesso a esse conhecimento. No curso aí, na escola, aconteceu uma coisa bem interessante, que teve uma aluna que falou assim, eu tenho certeza que eu tenho um trauma de pasta de dente, o cheiro de pasta de dente, de hortelã, tudo que tem hortelã, eu não gosto. Eu tenho certeza que foi por causa disso. E aí, quando foi no dia que eu apliquei, né, a regressão nos alunos, ela reviveu uma cena em que ela estava escovando os dentes no banheiro e ela tinha muita rivalidade com a prima, uma rivalidade muito grande, e ali aconteceu um problema de duas crianças, se eu não me engano, de 4, 5 anos, muito pequenas. E ali, aquele contexto que tinha uma pasta de dente no meio, aquele cheiro de pasta de dente, fez com que ela, com mais de 30 anos, não conseguisse usar pasta de dente de hortelã. Ela tinha de ficar procurando pasta de dente que tivesse um cheiro diferente. E aí ela acessou o ciúme, a baixa autoestima dela quanto criança. Foi um processo bem interessante, porque ela jurava que era uma coisa muito mais grave. Ela jurava que tinha a ver com uma cena de abuso e que este homem tinha um cheiro de... tinha acabado de escovar os dentes. Então, quando ela acessou o trauma real, era essa rivalidade, ela se sentia excluída, né? Assim, a prima era a preferida, não ela. E teve uma cena que ali ficou bem marcada no banheiro, em que elas tiveram um problema bem sério que marcou a emoção dessa menina, e ela, com mais de 30 anos, estava ali vivendo. Então, ela potencializou o autoconhecimento dela num grau altíssimo, né? Ela pôde acessar esse conhecimento sobre si mesma e sobre seus traumas. Então, também a vantagem é a redução da resistência durante a análise, porque aí a pessoa já acessou uma coisa muito grande, ela vê assim, nossa, eu tirei aquilo que era pior, então, assim, o maior, que mais me impedia, agora eu vou fluir. Então, essa certeza que vai fluir, essa garantia que a pessoa vai fluir, vai se sentir bem, ela reduz a resistência durante a análise, né, de acessar os conteúdos. Porque, às vezes, a pessoa tem medo de acessar porque tem medo de ser uma coisa muito grave, ela não sabe o que está ali escondido no inconsciente. E ajuda a lidar com traumas e bloqueios emocionais. Por quê? A resposta a esse trauma já está lá na cena, muitas vezes. Quando eu vou conversar com a criança, a maioria, gente, dos traumas acontece na infância. Até os 12 anos são a maioria. Podendo ir até o útero da mãe, podendo até passar para outras vidas. Porque eu já atendi gente que regrediu vidas passadas. Né? Isso aí é muito assunto que tem hipnose, sabe? Muito assunto. Regredir para vidas passadas, assim, isso tem muito a ver com o conteúdo de cada paciente. Então, assim, aprende a lidar com os traumas, seja na infância, seja no útero, ou até na fase adulta. Tem traumas que eles vão para a fase adulta. Mas a primeira vez
que a pessoa acessa um sentimento é até os 12 anos. Acessou aquele sentimento a primeira vez, raiva, medo, tristeza, aquilo ali vai gerar uma memória emocional relacionada àqueles sentimentos. Até os 12 anos, todo mundo tem sua memória emocional. Então, a partir dali, tudo que acontecer vai ser associado àquela dor que ele já sentiu alguma vez quando criança, sensação de abandono, sensação de tristeza profunda por algo que aconteceu. Ela já sentiu alguma vez. Aí lá na vida adulta acontece alguma coisa, vamos supor que aconteceu uma tristeza, um evento muito triste que criou uma memória emocional na infância. Quando essa pessoa está lá na vida adulta dela, acontece um gatilho que vai reviver aquela emoção, mas ela não sabe de onde que veio essa emoção. Aconteceu o gatilho, mas e daí? Ela veio da onde? Nossa, de repente, igual essa paciente que eu dei o exemplo, de repente eu não consigo comer mais. Por que eu não consigo comer mais? Do nada, não existe isso do nada. Tem uma memória emocional aí. Tem uma memória emocional aí. Ela precisa ser revisitada e tratada. E aí aquilo não vai ser mais um bloqueio para ela. Deixa de ser um bloqueio emocional. Por quê? Porque trata o trauma. O trauma, aquela ferida emocional que ficou no inconsciente dessa pessoa. Então, assim, as vantagens são muitas, né? Porque a indução de estados hipnóticos pode facilitar a manifestação de conteúdos inconscientes. A base é isso. Facilita, traz à tona, acelera o processo dos conteúdos inconscientes. É muito comum que a pessoa nem imagine o que aconteceu. E a hipnose, ela facilita esse acesso. Facilita o acesso ao inconsciente. Imagina você estar ali, tem seu paciente, já dá um tempão, e fala assim, nossa, mas essa angústia que eu sinto, eu não entendo. Então, peraí, se ela repete sempre que tem essa angústia, e ela fala para você que não entende, liga o alerta. Vamos aplicar aí uma regressão hipnótica. Vamos levar essa pessoa a ter a consciência do que é que está causando essa angústia. E aí ela entendendo, ressignificando, porque não é só entender. Tem uma coisa também bem séria na hipnose, que às vezes a pessoa... eu já participei de curso também, que o instrutor deixou a pessoa lá, fez o toque de Charcot, que é um toque que eu particularmente não uso, porque toca aqui, a pessoa cai para trás. E lá não fez nada. Só que quando você está num ambiente terapêutico, o ambiente de um curso de hipnose é um ambiente terapêutico. E aí essa pessoa, ela já está com a mente, né, o contrato hipnótico já foi feito, ou seja, ela sente, ela quer ser hipnotizada a qualquer momento. Quando eu toco essa pessoa, induzo ela ao transe, eu faço um transe, a indução do transe é o mais rápido, mais fácil, assim. Não tem muito segredo, você pode olhar sua mão e fecha os olhos, você pode tocar aqui e fecha os olhos. E eu deixo essa pessoa na dor. Isso é muito grave, porque a pessoa, se ela está com a mente aberta, eu quero ser hipnotizada, será que eu vou acessar alguma coisa? Você já está dando comando para sua própria mente. E aí vem uma autoridade, te põe no transe, você já acessa um sentimento que está latente, que está forte, está pulsando, querendo sair. E aí você tem esse encontro com a sua dor, mas não tem um tratamento. Aí a pessoa fica só ali em catarse. Quando eu estou no processo de hipnose com um paciente meu, eu não ponho um paciente para sofrer. Eu descobri o que é. Eu pergunto, faço perguntas abertas, é dia ou noite, está escuro, que ambiente é fechado, dentro ou fora de algum lugar, perguntas abertas, tudo dentro de algum lugar, está acontecendo isso, isso, isso. E o paciente começa a chorar, eu já falo, respira fundo, concentra na minha voz, o que está acontecendo? Aí ele já tira aquela dor maior, porque a intenção não é deixar o paciente lá na dor. A intenção é fazer com que o paciente entenda o que aconteceu, e às vezes são coisas gravíssimas. Saia dali, agora vamos conversar. Vamos tratar essa dor? Vamos, você vai voltar lá e eu vou te dar os comandos. E aí a gente trata
a dor. Então, toda vez que eu ponho uma pessoa em transe, eu tenho que ser competente, capaz e estar disposta a tratar a dor desse paciente. É muito sério colocar uma pessoa em transe. Muito sério colocar uma pessoa em transe. Depois que a pessoa acessa o transe uma vez, a mente cria uma conexão neural ali, um caminho neural que facilita a hipnose. Então, já teve gente, assim, que participou uma vez, acessou um trauma, começou a gritar, chorar, tá, vão, respira. Mas eu não quero continuar. Ok. Aí, no outro dia, passou um tempo, mais de mês, vamos de novo retomar o processo de hipnose. Vou usar outros caminhos, mas na hora que eu induzi o transe, ela já foi direto, assim, ó, lá no trauma. Eu não dei comando nenhum, mas por quê? Porque a mente dela já estava querendo tratar aquele trauma, já estava ali, pulsando, saindo. Então, ela ia entrar em transe e já ia direto para aquele trauma. E aí, cabe ao paciente, você quer tratar ou não. Não tinha brincadeira, não tinha transe de divertido, não tinha de hipnose show, nada. Toda vez que essa pessoa entrava em transe, ela já ia direto no trauma. Então, eu conversei com ela. Se você não está disposta a tratar esse trauma, você não vai mais entrar em transe, porque a sua mente está gritando, querendo tratar isso. Então, se você não tratar, não adianta entrar em transe, porque sua mente está jogando, sabe? Era como se estivesse pegando do inconsciente e jogando. Vamos tratar isso aqui? Está doendo. Depois da consciência, é difícil voltar a ser inconsciente, mas ela não quis tratar. E a gente tem que respeitar a vontade do paciente, que é importante explicar bem antes. Você pode acessar coisas que você não lembra e que seja uma coisa dolorosa. Mas se a pessoa abrir o olho e falar assim, não quero mais, para mim chega. Então, acabou ali. A hipnose é uma ferramenta complementar potente que pode enriquecer o processo analítico. Embora a hipnose ofereça um acesso mais direto ao inconsciente, é crucial que o psicanalista avalie as condições e a receptividade do paciente. Então, assim, não tem como eu obrigar a pessoa a fazer. Eu acabei de dar esse exemplo. A pessoa estava acessando uma dor que ela não queria tratar, ela não queria sentir, não queria nada. É o direito dela. E às vezes acontece, você explica, você faz um pre-talk, né, que é uma conversa prévia, explica todo o processo, explica como que funciona, você pode acessar uma dor, mas na hora que a pessoa acessa a dor, ela não lembra, ela revive. Então, é muito importante vocês entenderem que reviver a dor é viver novamente a dor. Não é lembrar assim, eu lembro, minha mãe me bateu um dia. Não, é trazer toda a emoção daquele momento, é reviver. A nossa mente, ela não sabe o que é passado e ela não sabe o que é futuro. Para ela, sempre tudo é no presente. Então, se eu entro em transe e busco uma memória, eu busco para o presente, eu trago para o presente da memória. E aqui eu revivo essa memória. Eu revivo essa memória e aí a dor dessa memória vem junto. Por isso que eu não deixo nenhum paciente em catarse, ele gritando, chorando, doendo, porque dói. Imagina, são traumas. Tem pessoas que são coisas leves, mas são a minoria, a maioria são coisas que doem muito. Então, a gente precisa respeitar as condições do paciente. Ele está o tempo todo no controle, sempre precisa ser explicado. Você está o tempo todo no controle. Você é que manda no seu processo. A hora que você quiser, você pode abrir o seu olho. Mas se você abrir o olho, é importante você entender que o processo para ali. Porque senão a gente vai ter de retomar tudo. Às vezes a gente está numa fase bem avançada e tem que parar, abriu, parou. E que é importante você enfrentar esse momento, que vai ser a última vez que você sentiu essa dor. Se a gente achar uma dor muito dolorosa, vai ser a última vez que você vai sentir essa dor. Então, é importante que você viva o processo e confie no processo. Então, eu explico tudo isso e mais um pouco, o pre-talk, nessa conversa prévia, é muito importante. A parte mais importante é como ele entende
que a hipnose funciona, e depois a gente vai para a prática. Então, assim, eu não consigo forçar a pessoa a aceitar esse acesso da hipnose na mente dele. Então, eu preciso avaliar as condições do paciente. Cada paciente é um paciente. Eu tive uma paciente que o primeiro dia ela precisou de ajuda para subir a escada, e muito fraca, era em plena pandemia, ela estava muito mal, mas era de uma doença que acometia o corpo dela por anos e anos. Então, ela queria, a irmã dela que estava pagando para ela, e a irmã dela falou assim, eu quero entender o que faz, minha irmã está doente, ela vive doente, é tanto problema de saúde, ela tem 37 anos e é uma mulher muito doente. Então, naqueles primeiros encontros, eu não tinha como colocar ela em transe, porque ela estava fraca do corpo, muito fraca, então eu precisei fortalecer ela ganhar confiança, né, fazer transferências ali, ganhar confiança em mim, e depois que ela estava mais forte fisicamente, eu não tinha resolvido o problema dela, mas ela já conseguia entender o contexto, ela já estava vendo a importância do processo terapêutico ali, eu já tinha feito 4 sessões com ela, se não me engano, que eu fui fazer a regressão. E essa regressão foi muito importante, que a gente descobriu uma coisa que ela não lembrava. O avô abusou sexualmente dela quando ela tinha 5 anos. E a doença se instalou no corpo dela naquele momento, porque ela disse que ela sentiu um gelo descendo na coluna vertebral dela, sentiu uma sensação gelada. Então, foi um problema neurológico que se instalou nela, prejudicava o corpo dela. Quando ela tinha 23 anos, ela teve 3 AVCs, a partir dos 23 até os 30, 3 AVCs. Então, ela estava muito prejudicada mesmo. Por quê? Porque aquele abuso foi tão forte na emoção dela que ela ficou, se instalou ali uma doença muito grave. E a partir dali ela foi melhorando. E ainda, além do que, o avô fechou a boca dela e falou assim, se você contar para alguém, eu te mato, mato sua mãe, mato todo mundo. Então ela ficou com muito medo. E a partir dali ela não falou mais nada. Né? Ela tinha um marido abusivo que saía de casa, voltava no outro dia e ela não tinha... Ela falava nada, ela não falava, ela não reclamava, ela não pedia assim, você tem que ser um marido melhor, nada. Por quê? Aquele comando sobre forte impacto emocional que o avô deu para ela, serviu para a vida dela toda. E ela não tinha boca para dizer nada. E era interessante, né? Porque você observa o corpo do... O corpo fala, o corpo do paciente fala, que já é outra matéria, mas o corpo fala. E o pescoço dela era muito assim, ela não tinha pescoço praticamente. Ela autorizou postar uma foto dela, tem no meu perfil, mas tem bastante tempo. Mas eu gosto de citar esse caso porque a melhora dela foi assim, instantânea. Ela começou a falar mais, reclamar para o marido que não está certo isso, começou a reivindicar os direitos dela como mulher, ela começou a melhorar o corpo dela, ela emagreceu, ela ficou muito mais saudável, ela tinha 5 stents para colocar, porque assim, o sistema cardíaco dela não estava bom, não, sabe? Todas as artérias estavam bem prejudicadas, ela precisava colocar 5 stents, então é muito grave. E quando ela voltou, um mês depois, ela voltou, que ela é daqui de Linhares, mas ela fazia o tratamento pelo SUS aí em Vitória. Quando ela chegou lá, o médico foi refazer os exames para aplicar os stents e não tinha mais. Não tinha necessidade. Ela falou assim, e o médico ainda disse assim, mas como que não, essa paciente aqui não tem essa necessidade de colocar o stent? E o fígado dela estava todo fibrosado e ela teve uma recuperação do fígado. Ela já estava na fila para transplantar esse fígado. Né? Não tinha recuperação para o fígado. A gente vai precisar, depois dos stents, fazer o tratamento do fígado regenerou. Ele é um órgão que regenera rápido e ele, se ele tiver bom ainda, mas ele não tinha nada, ele estava fibrosado todo. E ela
teve o órgão regenerado. E a vida dela mudou, assim, drasticamente. Ela se transformou em uma nova mulher. Porque você pensa, ela estava com trauma desde os 5 anos de idade. Mas aí é uma pessoa que acabaram os seus problemas, não precisa mais do consultório do analista? Precisa continuar com as questões que foram, que ela tem outras questões, ela tem as questões até da vida dela, esse casamento, e como que é o relacionamento com os filhos, e a vida, o dia a dia, o cotidiano dessa pessoa, precisa continuar a análise. Mas ela continuou por um tempo, depois ela parou porque os recursos financeiros eram advindos da irmã, e aí ela fez análise por mais um tempo, uma pessoa que deu muito resultado, mas depois ela parou por causa dos recursos financeiros. Então, os traumas, gente, são experiências emocionalmente intensas que não são processadas pela mente consciente, né? Então, eles ficam reprimidos no inconsciente e, ao longo da vida, eles se manifestam através de sintomas psicológicos, como fobias, ansiedades, um medo muito grande de uma coisa, de um animal. O animal tem muita gente que tem uns medos, assim, que é fobia mesmo, né? Teve uma moça que chegou aqui, é um caso que de uma pessoa que eu fiz a hipnose no primeiro dia. Ela chegou aqui e falou assim, pelo amor de Deus, me tira, sabe, esse medo de animal. Nenhum animal. Se eu ver um cachorro lá longe, eu já começo a me tremer, eu já tenho um pavor. Eu já sei o que eu quero, só quero perder esse medo de animal. Eu não tenho paz, se eu vou almoçar na casa de alguém, alguém tem um cachorro, tem um gato, uma galinha, qualquer animal tem um pavor. Então, eu coloquei ela em transe e o que aconteceu? Tiveram 2 momentos. Ela tinha 2 anos de idade, o primo jogou uma galinha em cima dela, brincando, né? Brincadeira de criança, era uma criança maior, o primo jogou uma galinha em cima dela, então imagina a criança pequenininha e você imagina a galinha vindo na sua direção, a criança que ainda ainda está aprendendo muito sobre o mundo, sobre a vida, vem aquela galinha na direção, ela tomou um choque ali e depois teve outro dia que reforçou esse trauma, outro trauma que reforçou o primeiro. Ela estava no meio do quintal brincando e veio um cachorro bravo na direção dela, correndo, e vinha com a cara de muito bravo, assim, e aí essa foi a lembrança que ela tinha, né? Ela reviveu essa cena, que o cachorro veio por cima dela, mas não mordeu, não fez nada. Talvez o cachorro nem estava indo em direção a ela, mas a memória que essa criança trouxe foi do cachorro bravo em cima de mim e o susto muito grande. Então, ela nunca chegava perto de cachorro nenhum, de gato, de bicho nenhum. Se estendeu a todos os animais. E aí, um dia eu abri meu Instagram e ela postou uma foto e me marcou. Ela passando a mão num cachorrinho caramelo. E foi bem emocionante para mim que ela falou assim, olha isso aqui, eu não chegava perto, foi uma coisa muito linda de se ver. Então, assim, são conteúdos que estavam bloqueados, que quando são tratados, dão vida nova para a pessoa, né? Precisa trazer essa vida nova para as pessoas. Então, agora, eu quero fazer uma prática com vocês. Espera aí. Eu quero fazer uma prática com vocês. Vou voltar aqui para a sala. Eu vou pedir para vocês se assentarem e façam sentados, porque realmente vai fazer toda